Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Fica aqui comigo que é aqui que você vai aprender, é aqui que você vai aprender a ser mais feliz também. Tem saúde na teoria, tem saúde na prática, tem saúde na discussão, tem saúde de todas as maneiras para você viver mais e melhor, do jeito que Deus planeja para você. No programa de hoje a gente continua falando sobre higiene e hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o que aconteceu com a higiene desde os tempos bíblicos até um pouquinho depois da nossa era moderna. Até um pouquinho depois não, até um pouquinho antes da nossa era moderna, tá bom? É daqui a pouquinho no Vida e Saúde. Temos ainda uma entrevista sobre hipotiroidismo e hipertiroidismo. Você vai entender as diferenças e como deve ser o tratamento, como deve ser conduzido o tratamento nesses dois casos. E teremos ainda uma entrevista, parte 1 hoje, sobre os malefícios do leite. É uma entrevista muito interessante, você não pode perder. Por que será que a gente precisa realmente ficar longe, evitar o consumo de leite hoje em dia? E também, como sempre, aqui no Vida e Saúde teremos receitinha. Por aqui o Felipe está fazendo mistério sobre o que ele vai preparar pra gente, mas teremos sim receita no Vida e Saúde, não se preocupe, tá bom? Você sabe que pode acessar o nosso blog a hora que quiser, acessa também o Facebook se você quiser compartilhar com a gente um pouquinho da tua história, um pouquinho de como você tem feito, que estratégias você tem adotado para implementar hábitos saudáveis na sua vida. Tá dormindo melhor? Conta pra gente o que você tá fazendo. Tá comendo melhor? Tá conseguindo fazer compras mais inteligentes no mercado? Conta pra gente também. Se você tem feito receitas que têm agradado não só ao paladar, mas também o seu corpo, ele está mais feliz, está mais calmo, você tem alcançado resultados que são satisfatórios com relação à saúde, conta pra gente também. E se tem alguma dúvida que você gostaria de ver resolvida aqui pelos nossos especialistas, manda pra gente, a gente tem o maior prazer em te atender na medida do possível, tá bom? Espero vocês então com os comentários e agora é hora de Vida e Saúde. Vamos começar conversando com a Vanessa Pompeu. Tudo bem, Vanessa? Bem-vinda a mais um Vida e Saúde. A Vanessa é enfermeira, a Vanessa tem feito um trabalho maravilhoso em várias comunidades. Especialmente ela tem desenvolvido um estudo sobre a higiene, como a Bíblia já trazia a importância desses assuntos para o povo de Deus. E hoje esses assuntos, é claro, o povo de Deus é cada ser humano que existe na face da terra. Como é que essas instruções, esses protocolos de saúde dados por Deus, eles influenciam na nossa vida, na nossa saúde? Vanessa, o que aconteceu então com a higiene, com essa questão de higiene, desde os tempos bíblicos até a Idade Média, por exemplo? Dos tempos bíblicos, a gente fez o relato ontem, para quem assistiu, do que Deus orientou através do seu tratado em Levíticos, sobre questões de higiene. E aí a gente passa para o período dos grandes impérios, gregos, persas, até Roma, que e a Idade Média, do ano 1000 até o século XV, que se tem a Idade Média. As grandes civilizações costumavam se banhar, sim, em águas, quentes até. Existiam lugares para se tomar o banho, isso já na Idade Média, mas nem todo mundo tinha essa condição, porque se pagavam. E antes de serem regulamentados esses lugares, cada dono de cada estabelecimento de banho colocava o seu preço. De manhã era como se fosse um leilão. Hoje o banho é tanto. E a pessoa que tinha condições entrava na fila e se banhava. Os que não tinham, aí a gente tem o relato também dos que não tinham, que não tomavam banho, 2, 3 banhos por ano, lavavam-se a roupa também 2, 3 vezes por ano, usava técnicas de passar óleos, existia até instrumentos que se passavam na pele para tirar o excesso de sujeira. Não existia escova de dente, pasta de dente, todas essas coisas eram inexistentes. Para quem tinha um pouco mais de condições, em questão de dinheiro ou em conhecimento de outras civilizações, aí para escovar o dente a gente tem a utilizações de conchas ou de pedaços de corais que esfoliavam assim, os dentes, o uso desses banhos que posteriormente acabaram sendo não bem vistos, mais porque os banhos eram feitos de forma coletivas. E aí já se teve-se a ideia de colocar quartos nesses locais de banho. Então, o banho, que era purificador, higienizava, levavam as doenças embora, foi mal visto, principalmente pela igreja, que via o corpo com muito pudor.
esses meios de banhos acabaram estimulando a prostituição. Então, eles foram mal vistos e acabaram sendo reduzidos. A gente tem relatos que até 1902 existiam em Paris cerca de 27 estabelecimentos de banhos. E depois eles acabaram sendo sumidos até por uma imposição da própria igreja. Vanessa, quais foram os avanços, então, da higiene que a humanidade teve com relação à higiene? Então, aí a gente passa da Idade Média, já, né, entrando para o século XIX, onde a gente começa a ter os grandes avanços, aí aparecem nomes de pessoas muito importantes que se atentaram a estudos em relação à questão de higiene. Então, a gente tem em 1846 um médico húngaro, Ignaz Philips, que ele começou a reparar e até instituiu depois que os residentes de medicina lavassem as suas mãos quando fossem atender as mulheres grávidas. As mulheres grávidas davam preferência, muitas delas, em ganhar os seus bebês na neve, isolados, longe das pessoas, ao invés de ir para casas onde deveriam ser levadas para ganhar o bebê. Por quê? Porque as mulheres que iam, a maioria morria ou o bebê morria, tinha uma doença e morria. Iam para a neve? Para a neve, para lugares isolados. Não, mas as que iam para a neve tinham os seus bebês mortos ou não? Não. Porque as que iam para as casas, onde elas iam para ganhar bebê, deveriam ir para ganhar os bebês, essas sofriam doenças. Então, muitas preferiam se esconder na neve, ficar isolada em casa, ter o seu bebê lá sozinha. Esse húngaro, Ignaz Philips, o que ele começou a perceber? Os residentes, eles avaliavam, não existia luva cirúrgica, nada. Nenhuma técnica de asepsia. Essa luva que a gente usa até para pintar o cabelo, isso não existe. Isso é uma coisa ainda, nem em sonho existia. Então, os residentes atendiam, analisavam os cadáveres, faziam autópsias nos cadáveres e saía daquela sala direto para a sala de parto. Fazer o parto das mães. Coisas inimagináveis nos nossos dias. Nos nossos dias, de forma nenhuma. E aí ele começou a pedir para os residentes lavarem as mãos e passarem uma solução clorada. E com isso ele teve uma redução de morte e das doenças, né, e de infecções que essas mulheres tiveram. Ele fez essa observação. O interessante é a gente linkar que Deus, para tudo, mandava lavar a mão. Né? Quando fazia os seus rituais espirituais, tinha uma pia, era uma das primeiras coisas que tinha no templo, mandava lavar a mão. Para quando Deus dava orientações para o povo, e todo o povo deveria escutar e ir até o Monte Sinai escutar, Deus mandava que o povo tomasse banho. E lavasse as suas vestes. E lavasse as suas vestes. Por que o banho é tão importante? O banho acalma, o banho ativa a circulação, então faz você até pensar melhor. Então Deus mandava o povo se higienizar, limpar suas vestes para ir até Ele, para escutar a sua voz. E aí depois, lá na frente, você vê que isso foi se perdido e alguns médicos, graças a até eu creio que são iluminados também por Deus, com certeza, vieram com a ciência para comprovar algumas coisas, tá? Vanessa, a partir dessa descoberta desse médico húngaro, né? Húngaro, Ignaz Philips. Qual foi o próximo passo? Quais foram os próximos avanços significativos com relação à higiene da humanidade? A gente tem, já linkando um pouco com a questão hospitalar, nós temos a pioneira da enfermagem, que é Florence Nightingale, o nome dela é Florence, porque ela nasceu em Florença, na Itália. A gente vai falar um pouco mais dela amanhã, mas ela utilizou métodos de higiene que reduziram de 40% a morte de soldados atendidos na Guerra da Crimeia, em especial, a menos de 10%. Questões básicas de higiene, de condições... Mas o que ela fez que mudou essa taxa tão drasticamente? Uma das coisas muito interessantes é que ela cuidou da dieta desses pacientes, tanto em quantidade quanto qualidade dessa higiene. Essas pessoas eram atendidas em porões úmidos, sem ventilações, e ela tirou as pessoas desses locais onde havia goteiras, onde havia mofo, onde havia bolor. A questão de lavagem das mães, ela treinou equipes de mulheres para realizar esse serviço, porque a gente tem que lembrar que a enfermagem
como hoje, ela começou de mulheres que eram donas de casas e até de prostitutas, né, que se dispuseram a ir e cuidar, de ver a nudez de outra pessoa, né, porque é uma época em que tudo era feito no escuro, que não existia, né, coisas assim tão, né, abertamente, algumas coisas acontecendo. E ela utilizou técnicas muito interessantes, e nós vamos fazer um link muito interessante dela com Ellen White. Mas ela fez avanços muito importantes e o marco maior está em 1870 com... Ele não é médico, mas se dispôs a estudar na área da medicina e na área da química, que é Louis Pasteur. Que a gente tem hoje a técnica que nós utilizamos, né, de conservação de alimentos, as compotas da vovó, todas foram uma descoberta dessa pessoa que, através do aquecimento e lacramento de embalagens, hoje embalagens, mas na época de soluções, ele viu que não evoluíam bactérias, que não crescia micro-organismo. Ele fez a descoberta de fungos e bactérias, ainda vírus, não foi ele quem fez isso, mas ele conseguiu fazer essas descobertas e daí trouxe muitos benefícios para a área da higiene. A gente tem, ele instituía daí, quando ele descobriu a questão de bactérias, ele instituiu daí o isolamento, que a gente já viu que o isolamento já era alguma coisa conhecida para as pessoas dos tempos bíblicos, né? Ele também fez a vacina antirrábica, ele também é o responsável por isso. E em 1871 ele preconizou nos hospitais militares a esterilização de materiais, que hoje a gente, né, faz com umidade e calor, mas se ferviam todas as bandagens e todos os instrumentais que eram utilizados, porque daí você matava os micro-organismos. E daí a gente vai ter só em 1928, olha quanto tempo depois, que a gente vai ter Alexandre Fleming com a vacina da penicilina. Então, até essa época, qualquer dor de garganta, qualquer micro-organismo evoluía e podia levar à morte uma pessoa. Muitos morreram na Idade Média com peste negra, cólica, difteria. Hoje nós temos vacinas para tudo isso, né? Para a maioria dessas doenças a gente tem vacina ou tem os tratamentos com os antibióticos. Mas até essa data, até a descoberta da penicilina, a gente tem a mortalidade por qualquer doença que hoje parece muito simples, né? Mas naquela época tudo era bem mais difícil. Mas a gente tem, graças a Deus, Deus intervindo também na ciência, iluminando homens, né, que trouxeram alguns conhecimentos para resgatar os que ele já tinha mesmo dado ao povo dele, né? Uau, quanta coisa! Eu acho que hoje eu comecei o programa perguntando se você já tinha agradecido a Deus, mas depois da nossa conversa aqui com a Vanessa, eu acho que a gente tem muitos motivos para agradecer ao nosso tão maravilhoso Deus, que cuida de cada detalhe da nossa vida, que também é paciente conosco no nosso tempo de ignorância, mas eu tenho certeza que você tem muito a agradecer a Deus hoje, pelo conhecimento, porque algumas pessoas acabam trazendo soluções que erradicam o mal. Quantas doenças estão sendo erradicadas e estão sendo tratadas por conta desses avanços da higiene? E esse é só um item, né, Vanessa? Só um item. Um grande item, mas esse é só um item. A gente pode muito bem ver o cuidado de Deus. Por enquanto, o nosso papo aqui acabou. Vanessa volta amanhã falando ainda mais sobre higiene. Ela vai contar um pouquinho mais da história. Ela está dando sempre um panorama histórico para a gente entender a importância dos hábitos higiênicos, o que ele faz por nós, o que já fez pela saúde da humanidade, e você também é beneficiado se tiver bons hábitos de higiene, tá bom? Então amanhã Vanessa Pompeu volta aqui falando sobre esse assunto. Obrigada, Vanessa. Vamos para um rápido intervalo. Na volta você acompanha uma reportagem sobre o hiper ou o hipotiroidismo. Como será que a gente consegue identificar e quais são os tratamentos disponíveis hoje? É depois do intervalo.